E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Pet Lover com a resenha do episódio 2. E olha meus amores, eu já aviso que esse excelente episódio não tem pudor. A sensualidade aqui é intensa, explícita e a conexão entre os protagonistas é palpável, daquelas que deixa a gente sem reação, em choque mesmo, porque esse BL é saboroso no sentido mais literal da palavra. A química tá absurda, o clima é quente, os olhares queimam e os atores estão completamente entregues aos personagens. Nada parece calculado, tudo transborda da tela. Mas o que torna esse episódio realmente interessante para mim é que o erotismo não está ali apenas para provocar, para excitar. Ele funciona como linguagem narrativa. Existe uma visão artística muito clara em que o corpo, o toque e a câmera constrói sentido sem precisar explicar nada. O desejo não é traduzido em palavras, ele é vivido. Nesse processo a série mostra como um vai ocupando o espaço emocional do outro, como cada gesto vira uma tentativa silenciosa de marcar presença, de deixar rastro, e é justamente por isso que o romance cresce. Para além da arte manapelado, a relação se desenvolve de forma intensa, mas também afetiva, com pequenos deslocamentos emocionais que dizem muito sobre quem eles são. O episódio ainda apresenta o casal secundário que foi muito fofo, que chega com um frescor bem-vindo e depois ele encerra tudo com uma mensagem inesperadamente linda, daquelas que resignificam o episódio inteiro e fazem a história ganhar um peso que vai muito além do que parecia à primeira vista. Bora lá comentar tudo. O episódio começa com Poe mergulhado nos próprios pensamentos, repassando o que viveu com Sasson. Não é só lembrança física, é a constatação de que ele nunca tinha experimentado algo tão intenso. Ele nunca imaginou encontrar isso, porque sempre viveu dentro de uma bolha muito específica, e Sasson simplesmente o arrancou dali. Poe se sente feliz, sente medo, mas acima de tudo, se sente intensamente apaixonado. Ele não sabe se Sasson vai machucá-lo ou fazê-lo feliz, mas mesmo assim já tomou uma decisão. Ele quer estar com ele. No dia seguinte, Sasson desperta ao seu lado. O olhar dele para Poe vem carregado de brilho e certeza. Ele rouba 2 beijinhos na bochecha e solta sem rodeios que Poe já é dele. E aqui é solidificado uma inversão que eu acho ótimo para a narrativa que a série está construindo. O Poe deixou de ser somente um fanboy, gente, há muito tempo. E aqui, para o Sasson, ele acaba se tornando parceiro de vida dele, né? Não apenas um parceiro de cama dos vídeos íntimos. Isso, na minha opinião, diz muito sobre a construção do Poe e principalmente a construção do Sasson, porque mostra para o Sasson o como que ser o Pet Lover está diretamente atrelado à felicidade dele, como que o Poe está ocupando esse espaço, né? Ponto dele já agir como se o Poe fosse seu namorado e não apenas um parceiro de trabalho. Também futuramente pode revelar um lado mais ciumento e possessivo do Sasson, o que, convenhamos, é ouro puro para o entretenimento, né? E por fim, evidencia o quanto que o Sasson é intenso de um jeito diferente de Poe, o que ajuda a entender por que eles se conectaram tão profundamente. Eles realmente se completam. Sasson deixa um bilhete antes de sair para trabalhar e faz questão de deixar claro para In, seu funcionário, que Poe é alguém que realmente se importa com ele, alguém em que ele confia. Então, quando Poe acorda, ele até imagina que vai sentir dor depois de uma noite tão quente, mas não sente. O que vem é outra coisa, felicidade e leveza, aquela sensação revigorante de quem acorda apaixonado. O Poe ele se conectou muito com o Sasson aqui. E ele se conectou de uma forma, gente, não somente sexual, mas de coração mesmo, sabe? O Poe ele decide mandar uma mensagem para o Sasson, mas acaba travando. Entre o indecente e o carinhoso, ele escolhe algo simples e simbólico. Usa o próprio nome de Sasson, que significa coleção, para dizer que também quer ser colecionado por ele. Poe está tão entregue a esse ator famoso que acaba comprando todas as sacolas de uma loja de conveniência que tem o rosto de Sasson estampado, todas. À noite, Sasson aparece e explica que teve um dia cheio de trabalho, por isso não conseguiu dar tanta atenção. Eles conversam e Poe fala um pouco sobre a família. Morava apenas com a mãe, que morreu há muito tempo. O pai os expulsou de casa antes disso e hoje vive com outra esposa. Sasson sente muito, mas Poe diz que está tudo bem. Então Poe pergunta se pode desenhar Sasson, já que ele comenta que sempre quis ter um amigo artista. Sasson avisa que ser amigo dele não é fácil, porque os pais controlam essa parte da vida dele e o proíbem de se envolver com pessoas que não consideram famosas o suficiente. Poe responde que vai tentar conquistar a aprovação deles. Um vai seduzindo o outro e Poe começa a desenhar. Sasson pede ajuda para tirar tudo,
inclusive a cueca, e os dois não conseguem evitar os beijos enquanto isso acontece. Há toques na intimidade de Sasson também, mas Po quer desenhá-lo primeiro. Quando termina o desenho, Po engatinha até Sasson, bem submisso, completamente à mercê dele, o olhando com posse. Sasson diz que Po precisa assumir a responsabilidade por ter errado o tamanho do Sasson Júnior no desenho. Nada bobo, ele solta de forma maliciosa que na realidade o tamanho é muito maior. Ele lambe o nariz de Po, depois a boca. Po prova com a boca o que o Sasson disse, gente, e o Sasson explode nela. Depois disso, os dois se beijam com intensidade e entra um locutor falando sobre os diferentes tipos de pêssego, sobre como o sabor de um maduro pode ser irresistível e permanecer por muito tempo. Aqui basicamente, gente, é a validação do fetiche dele que os une também. A gente discute isso mais no final do vídeo, beleza? Na cafeteria, o melhor amigo de Po, Min, dono da cafeteria inclusive, percebe imediatamente o quanto Po está diferente, feliz demais, sorrindo sem motivo. Ele logo entende que Po pode estar apaixonado. Po se lembra de um vídeo com Sasson, ele lambendo o quadril de Po, os dois comendo um pêssego juntos, Sasson penetrando e dizendo que quando come o pêssego e quando come o Po, o sabor é o mesmo, Po se sentindo no paraíso aqui, né? Tudo isso passando pela cabeça dele. Po pede para fazer uma exposição de artes ali na cafeteria do Min, o Min fala que até que enfim ele decidiu fazer isso, e o Po vai chamar sua exposição, como ele próprio comentou para o Sasson, de Pit Lover. No entanto, Po se recusa a mostrar a foto do homem que ele está gostando para o Min, pergunta se um dia Min deixaria de ser seu amigo se um vídeo íntimo dele vazasse. Min respeita a privacidade de Po, embora fique preocupado, e dê conselho para que ele não haja em função do pai. Po responde que nem iria ao funeral do pai dele se ele morresse, então por que faria algo apenas para irritá-lo? A conversa termina com uma provocação entre os dois. Mais tarde, Po recebe uma ligação de Sasson dizendo que sente muita falta dele. Po responde enviando uma foto segurando um pêssego. Em paralelo, In vai até a cafeteria de Min e se interessa pelo barista fofo. Min flerta abertamente, já o In ele é um pouco mais tímido, né? E depois, gente, o Min fica provocando o In do porquê que ele não foi embora ainda, né? O In ficou brincando com um cachorro ali como uma desculpa de querer estar ali perto do Min, né, gente? Detalhe, o Min sempre com um sorriso no rosto. É o casal secundário começando a nascer, como eu disse. Voltando a Po, Sasson aparece novamente. Po quer convidá-lo para comer, mas antes quer que Sasson coma ele. Eles se beijam com intensidade. Sasson sugere sair como Po queria, mas Po pondera que isso pode ser difícil, porque Sasson é muito famoso, fotos poderiam vazar e os pais ficariam bravos. Sasson fica feliz ao perceber o quanto Po é consciente e o quanto se preocupa com ele. Eles decidem comer em casa. Po encontra Sasson dormindo e decide roubar um beijo, mas Sasson vira o rosto e beija sua boca, dizendo que só estava descansando os olhos. Po entrega roupas para que possam sair juntos, incluindo uma máscara para ninguém reconhecê-lo. De propósito, Sasson troca de roupa na frente dele. Po não consegue ficar só olhando aqueles músculos duros e definidos, diz que vai ajudar e acaba dizendo que o ama muito. Sasson responde que eles podem comer depois que ele comer Po. Os dois se beijam novamente, e sim, os atores estão colocando língua mesmo. Po continua provocando, seduzindo, e Sasson entra completamente no jogo dele. Então o episódio corta de repente para Sasson brigando com alguém chamado Ton. Ton o acusa de ter destruído completamente sua vida e de fazê-lo desejar nunca ter nascido. Sasson é deixado para trás e é nesse ponto que o episódio fecha com uma mensagem linda, quase um manifesto, enquanto trabalha ainda mais o psicológico dos personagens e da relação deles. O médico fala sobre o amor entre pessoas da comunidade LGBTQIAP+, enquanto imagens cuidadosamente escolhidas aparecem na tela naquele formato de películas antigas com uma estética que lembra pinturas clássicas atravessadas por um olhar mais cru, mais direto. O médico diz que cada pessoa é única, que a atração entre pessoas do mesmo sexo não é escolha, mas instinto do coração, como certos perfumes que fazem o coração bater mais rápido sem a gente perceber, que o amor entre homens não é diferente de qualquer outro, também envolve dúvidas, medo, doçura e questionamentos, que muitas vezes o que nos faz sentir seguros vem das experiências da infância, que quando as pessoas se atraem, o corpo libera substâncias como ocitocina, dopamina e serotonina, fazendo o coração acelerar, as mãos suarem, o sorriso surgir sem controle, e que no fim o amor, independentemente da forma, tem o mesmo valor, basta criar um espaço seguro onde possamos ser nós mesmos. Impecável, né? Bom, gente, pra mim, quando o episódio termina, fica claro que Pit Lover não está interessado apenas em mostrar desejo, ele está interessado em por que esse desejo existe e o que ele cura em cada um deles. E é aí que a camada psicológica realmente se revela. Po é um personagem movido pela busca de validação e segurança emocional. Isso não aparece só como discurso, mas também como comportamento. Ele viveu numa bolha, protegido e limitado ao mesmo tempo, e aprendeu desde cedo a encontrar refúgio no desenho. A arte para Po sempre foi lugar seguro, onde ele controla, entende e organiza sentimentos. Quando ele diz que se sentia segurança nos desenhos e agora sente essa mesma segurança com Sasson, a série está sendo muito direta. Sasson ocupa hoje o espaço que antes
era preenchido pela arte. Ele não substitui o desenho, ele vira o desenho, vira a superfície onde Poe projeta afeto, desejo e pertencimento. Por isso que o Poe também quis desenhá-lo, né? Já Sasson opera no extremo oposto. Ele é alguém cuja vida sempre foi controlada por imagem, expectativa e performance. Tudo nele é observado, avaliado, regulado, inclusive com quem ele pode se envolver. Por isso, a cena da pintura é central para entender quem ele é psicologicamente. Quando Sasson se entrega à posse artística de Poe, ele faz algo que nunca fez com ninguém. Ele se deixa olhar sem filtro, sem edição, sem controle. Ele permite que Poe veja, o redesenhe, o interprete. Isso não é erotismo vazio, é confiança, é entrega. A dinâmica dos dois se amplia exatamente nesse ponto de encontro. Poe precisa ser validado, escolhido, desejado sem reservas. Sasson precisa ser visto além da imagem pública, além do personagem que os outros projetam nele. O erotismo funciona como linguagem porque o corpo deles diz o que eles ainda não sabem verbalizar. Quando Poe acorda dizendo que sente Sasson dentro dele o tempo todo, isso não é só lembrança física, é internalização emocional. Sasson já habita Poe e ao mesmo tempo Sasson age como alguém que já tomou posse afetiva. Ele declara, ele marca território. Embora ele não compreenda muito sobre isso, mas para mim isso ficou claro quando ele ligou para o Poe e diz todo sem jeito, meio perdido, que sente muito a falta dele. O Sasson ele não age exatamente por insegurança, mas sim porque para ele intensidade também é uma forma de demonstrar sentimentos. O fetiche do pêssego trabalhado nesse episódio entra como validação simbólica disso tudo, não como metáfora tímida, mas como afirmação direta do desejo e da conexão deles. Quando o locutor fala sobre os tipos de pêssegos, maturação e sabor que permanece, a série está dizendo sem pudor que o desejo deles é legítimo, contínuo e não precisa ser higienizado. O fetiche não é tratado como algo errado, mas sim como descoberta, nova linguagem íntima do casal, algo que os identifica e os conecta. E o fechamento final, gente, arremata essa leitura, porque mostra o amor deles como algo orgânico, imperfeito, sensorial, humano. A fala do médico não vem para justificar o casal, mas para acolhê-lo dentro de um discurso maior de aceitação. O amor entre eles não é exceção, não é desvio, não é erro, é apenas uma expressão legítima do coração humano. No fim, Pete Lover constrói um casal onde o erotismo não encobre o psicológico, mas o revela. Poe encontra segurança ao ser desejado e escolhido. Sasson encontra liberdade ao ser visto por quem ele é. E o que os une não é só química sexual, é a possibilidade rara de serem um para o outro exatamente quem são. Sinceramente, gente, foi um baita de um episódio, viu? Excelente e impressionante mesmo, gente. Tô muito ansioso para o próximo. E eu vou dizer mais, se a série não te ganhou no primeiro episódio, ela deve ganhar nesse. Se não ganhar, então pode ser que essa seja realmente uma série que não serve para você, gente. Mas para quem serve, esse segundo episódio foi realmente um deleite, gente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!